Olá, desenhistas, aqui é o Carlos Hanna do site fundamentosdodesenho.com e hoje vamos falar sobre a nota número 6 de Fred Fixler sobre desenho, e essa nota é muito importante e a maioria dos iniciantes e alunos intermediários ignora essa realidade por um bom tempo, e quando eles realmente percebem a importância disso é que a gente começa a ver uma evolução no desenho. Então prestem bastante atenção, tá? E enquanto isso eu vou deixar passando aí um vídeo de uma pintura que eu fiz em uma das lives. Eu sei que eu estou devendo mais lives para vocês e vamos ver se em breve acontece mais alguma. Então vamos lá, nota número 6. Until you can learn to ignore details, you won't learn to draw. Até você ser capaz de ignorar detalhes, você não vai aprender a desenhar. Enquanto você não for capaz de ignorar detalhes, você não vai aprender a desenhar. Ele é categórico, ele fala assim na lata, você não vai aprender fiote, enquanto você não puder ignorar os detalhes. E cara, como a galera erra nisso? Todo mundo, eu acho que o cérebro humano desenvolveu dessa maneira, né? Todo mundo presta atenção nos detalhes, porque detalhes são importantes, detalhes fazem a diferença. Todo mundo pensa nisso, mas em desenho você tem que aprender a fazer o contrário, em pintura também. Você tem que aprender a ignorar. E aí, como quase tudo que eu estou falando nessas notas de desenho, a gente tem uma leitura mais superficial e uma outra leitura mais aprofundada que pode ser feita sobre o assunto. Então a primeira leitura que a gente faz, mais óbvia assim, sobre isso, é a capacidade de você observar alguma coisa, seja do natural, seja de uma foto de referência, e transpô-la corretamente para o papel ou para a tela, né? Ou seja, você traduzir o que você está vendo para o seu papel de forma correta. Para você fazer isso, você não pode se preocupar com detalhes, ou seja, você não pode se preocupar com informações secundárias e menores, porque essas informações elas são subordinadas a algumas outras soluções, algumas outras informações maiores, e é nelas que você tem que focar. Então o todo da sua composição, o padrão do design da sua imagem, formado por shapes de claros e escuros em relação aos limites do papel ou da tela, essas questões é que precisam da sua atenção, da sua energia, principalmente no início de um desenho. E é isso que vai garantir o sucesso no final. Se você achar as grandes informações corretamente, você vai poder acrescentar detalhe depois. Então, primeiro você simplifica ao máximo o que você está vendo. Você tem que desenhar no início não o que você está vendo. Você tem que desenhar uma simplificação do que você vê, e essa simplificação tem que estar correta em suas grandes questões, em suas relações de altura por largura, no comprimento de uma linha em relação à outra, na inclinação de uma linha em relação à outra, nos espaços positivos e negativos dos shapes, e os shapes claros em relação aos shapes escuros. E essa simplificação tem que estar no lugar certo. E todo mundo quer passar por isso rapidinho e já ir logo para o detalhe, né? E aí render um desenho, toma o maior cuidado para finalizar, mas tá tudo no lugar errado. O olho está fora do lugar, o nariz não está no centro, a simetria se perdeu. O que está acontecendo? As grandes decisões foram ignoradas porque você estava olhando detalhes. E enquanto você não for capaz de ignorá-los, você não será capaz de desenhar. Então, a gente vem agora assim, além da capacidade de enxergar corretamente o que está na sua frente, tem um outro layer de análise que a gente pode fazer, que é o seguinte: como eu já disse em outras notas, vocês estão ouvindo bastante eu falar sobre isso, desenho e pintura são linguagens, e como linguagens,
elas possuem uma gramática própria, uma regra própria, e você tem que entender essas regras para você ser capaz de quebrá-las aonde você quiser, né? E aí com isso manipular a sua poética visual, tá? Quando você está de olho na natureza, você está numa pintura ao ar livre, ou você está com um modelo vivo, ou uma natureza morta na sua frente, né? Você tem tanta informação daquilo que é impossível de você pôr numa tela ou num papel. A informação demais. O seu cérebro não consegue lidar com toda essa informação. A gente tem que selecionar, a gente tem que simplificar e a gente tem que reorganizar. Então, o trabalho do desenhista, de certa forma, né, essa expressão desenho e design, ela tem essa origem de planejamento, de projeto, que pode praticamente traduzi-la como observar, simplificar, reorganizar, né? Então a gente tem que pegar aquele tanto de informação e decidir quais delas que a gente vai usar. Quando você tira uma foto, a máquina fotográfica faz parte dessa seleção para você. E o mesmo fotógrafo com lentes diferentes, filtros diferentes ou abertura de diafragma diferente pode fazer fotos diferentes no mesmo momento. Outro fotógrafo com certeza fará uma outra foto. Então, uma foto não é a realidade, ela é uma leitura da realidade. Então já teve uma primeira seleção acontecendo quando a pessoa tirou a foto. E aí você, quando vai desenhar, você precisa fazer novas seleções a partir da sua referência fotográfica. Então a ideia não é que você copie a foto com todas as suas qualidades e defeitos para o seu papel. Você pode até fazer isso se você quiser, boa sorte. Mas assim, você só vai ter um bom desenho se você tiver uma ótima fotografia, né? E ainda assim, a fotografia, ela com as suas regras próprias e da linguagem dela, provavelmente uma ótima fotografia vai ser melhor do que uma cópia idêntica de desenho, porque ela vai ser boa como foto e o seu desenho vai ser fraco como desenho e mediano como foto. A foto faz melhor o que você está tentando fazer. Então o que você tem que fazer é traduzir o que tem na fotografia para a linguagem do desenho ou para a linguagem da pintura e manipular os elementos visuais de maneira que você consiga expressar o que você quer. Você, para fazer isso, precisa ignorar detalhes, ou seja, você precisa simplificar, reorganizar e, após essa simplificação, você tem condições de adicionar complexidade de forma gradual, até você chegar num ponto em que você detalhe bastante, se você quiser fazer uma pintura super detalhada. Mas repara que a frase do Fixler não é que você não pode desenhar detalhes, é que enquanto você não for capaz de ignorar os detalhes, você não vai aprender a desenhar. Então, primeiro você tem que ignorá-los e você tem que transformar aquela informação da foto ou da realidade numa simplificação reorganizada, num design seu dentro do espaço do seu papel ou da sua tela. E aí, se for a sua escolha, você acrescenta mais e mais detalhes até o ponto em que você tem um hiperrealismo, não tem problema, mas você foi capaz de ignorá-los. E aí você consegue decidir como você quer traduzir essa informação visual para o papel ou para a tela, ou seja, para a linguagem do seu trabalho, ok? Então, prestem bastante atenção nisso, porque isso é uma coisa que impede bastante o desenvolvimento de muitos artistas. Enquanto você não for capaz de ignorar detalhes, você não irá aprender a desenhar. Então, de certa forma, eu acho que o que nós estamos falando é sobre o essencial. Porque existe uma diferença entre o essencial,
o principal e o supérfluo. O supérfluo você tem que ser capaz de abrir mão dele. Você pode tê-lo, mas você tem que ser capaz de abrir mão dele. O principal é muito importante, mas ele não é tão importante quanto o essencial. Então a gente tem que saber essa distinção quando a gente for decidir qual que é o design que a gente quer para a nossa imagem. O que é essencial no que você está criando, para depois você poder botar o que é o principal. E aí você decide se você vai usar o supérfluo ou não. Eu espero que vocês estejam gostando dessas notas de Fred Fixler sobre desenho. Espero que estejam aprendendo alguma coisa mais profunda sobre a arte de desenhar. Eu entendo que não são dicas tão aplicáveis num primeiro momento, né, tão práticas, são um pouco mais filosóficas, mas elas são muito importantes, elas são essenciais na minha opinião. Espero que vocês também estejam gostando e deixa um comentário, fala alguma coisa, deixa eu saber o que vocês estão sentindo sobre essa série e agradeço a audiência de todos vocês. Deixo aí para todo mundo um grande abraço e até a próxima.